Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, deixa lá seu comentário, que é muito importante para a gente. Bom, gente, olha só, no programa de hoje, falar de política, né? Eu recebo aqui o presidente do Republicanos de Rio Preto, o jornalista Diego Polacchini. Vamos falar de política, de eleições, falar um pouquinho de conjuntura aqui eleitoral, política de Rio Preto. O Polacchini, que além de presidente do Republicanos de Rio Preto, chefe de gabinete do deputado federal Marcos Pereira e também secretário geral do partido no estado, não é isso, Diego? Obrigado, é isso mesmo, viu? Alexandre, obrigado pelo convite. Pela primeira vez eu estou aqui com você. E cumprimento toda a população de Rio Preto, em nome aqui do seu programa, agradeço a oportunidade e todos os vereadores dessa casa, e um respeito muito grande pela Câmara de Rio Preto. Legal, Diego. Bom, vamos falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Vamos começar falando do Republicanos, sim, um partido aí que hoje é um dos grandes partidos do país, né? Tem o vice-presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente do seu partido, Marcos Pereira. Sim. Fala um pouquinho do partido, a atuação aqui em Rio Preto, como é que o partido está estruturado, enfim. Sim, hoje nós temos uma estrutura muito consolidada em Rio Preto, não só em Rio Preto, mas em toda a região noroeste e, consequentemente, no estado. E não é provisória, é executiva, diretório? Não, nós só temos um diretório, que é em Campinas, por força de lei, porque teve uma decisão judicial que determinou, que obrigou que Campinas formatasse o seu diretório. Todas as nossas executivas são comissões provisórias, Rio Preto também é. Nós temos 5 membros em cada comissão provisória. E hoje nós estamos bem estruturados na cidade, temos um time muito sólido, um projeto muito claro, né, que começou ali em 2000. Eu assumi a presidência no final de 2016. A partir daquele momento a gente já começou a trabalhar a formatação de um projeto próprio, para a gente não ficar necessariamente dependente de projetos de outros partidos, de outros grupos políticos. Esse projeto veio se consolidar em 2020, quando nós lançamos a Coronel Helena como candidata a prefeita. Naquele ano fez 27 ponto alguma coisa % de votos, isso representou mais de 55 mil votos. A primeira eleição, praticamente sem partidos apoiando, tinha 2 pequenos partidos só apenas apoiando. E aí, dali, a gente continuou a construção, lançamos ela novamente candidata, aí sim, a deputada em 2022. Ela fez mais de 53 mil votos, dos quais 32 mil e alguma coisa aqui em Rio Preto, foi a mais votada como deputada estadual. Não entrou por causa de 2 mil votos, ela é a primeira suplente, né? Mas o Tarcísio entendeu a importância desse projeto e a convidou para ser secretária de Estado, e ela hoje é secretária de Estado de Esportes, e vem fazendo um trabalho muito bom, apesar das dificuldades do orçamento enxuto, dos contingenciamentos, das coisas, enfim, conseguiu entregar bastante equipamentos, inclusive para Rio Preto. Trouxemos aqui os 3 maiores eventos da secretaria vieram para cá, jogos regionais, jogos da melhor idade e os jogos abertos, que é considerado um dos maiores, se não o maior, a maior competição da América Latina, né? Então, atletas de ponta, todos que estão aí competindo de alto nível. Então, assim, ela vem fazendo esse trabalho muito bom. E o partido, em consequência, vem tomando sua posição, e vamos continuar seguindo nesse projeto com a ideia de ter uma candidatura própria novamente em 2024. O nome é Helena. O nome é Helena, com certeza. Está com o seu recall aí mais do que aprovado. Tem um eleitorado que clama por uma mudança, por uma novidade. Você vê que nós temos uma cidade governada há 24 anos por 2 prefeitos apenas, 2 grupos políticos. Então,
A democracia, ela pressupõe alternância de poder e tentar novas construções, novas ideias, novo gás, novos ares. Isso é bom e essa oxigenação faz parte do processo democrático. Por isso que E a Helena está disposta, Diego, a largar a secretaria, largar o governo para uma candidatura em Rio Preto, um jogo que vai ser pesado, que a gente tem vários nomes aí que já estão colocados, 2 deputados, né? Sim. Valdomiro e Itamar aí já praticamente em campanha. Ela teria essa disposição? Está com esse pique? Tem, e isso foi conversado desde o início, né? Então ela teria ali o prazo de desincompatibilização ali por volta do final de março, começo de abril, né? Que são 6 meses antes do pleito. Então esse ano a eleição será 6 de outubro, se eu não me engano. Então ela tem um margem de segurança, 5 de abril. Ela tem que se desincompatibilizar. Mas está sim, até porque este é o plano, esta é a ideia, este é o projeto. Eu escuto às vezes em algum lugar ou outro, mas estão falando que a Helena vai abrir mão, que a Helena não vai ser candidata, que a Helena não sei com quem que eles conversaram isso, com a gente que não foi. Porque nós seguimos a ideia, o plano, a gente não remou até aqui, como diz, né? A banda conhecida, né? Uhum. Eu não vim até aqui para desistir agora. Então, eu acho que com ela a lógica é a mesma e ela tem esse desejo, esse sonho e ela acha que ela tem condição de contribuir, vem fazendo um trabalho bem feito em termos de gestão na secretaria, porque como diz o ditado, né, administrar dinheiro é fácil, o difícil é administrar a falta de dinheiro. Então, ela tem provado que consegue fazer bem feito e nós vamos enfrentar um período de muita dificuldade mais à frente. Então, eu acho que vai ter que ter alguém assim mais firme, mais linha dura, para a gente não ter problemas no futuro. Então, na minha opinião, não, né? No que a gente está conversado e apalavrado é que ela será candidata. E aqui na Câmara, como é que o partido está? Tem 2 vereadores, não sei se os 2 ficam, se vão sair, como é que estão as conversas e a conformação de chapa para a disputa proporcional do ano que vem? Sim, nós elegemos 2 vereadores e com um especificamente está praticamente selada a saída. A vereadora, eu não tive uma conversa propriamente dita com ela, mas não tem clima mais para manutenção dos 2, na minha avaliação, porque tivemos vários problemas internos, justamente porque nós temos um projeto e as pessoas não compreendem isso e é difícil às vezes explicar e transforma a gente como se nós fôssemos os vilões da história, porque o partido tem um projeto, tem uma candidata, terá uma candidata, hoje pré-candidata. E a gente precisa manter posição. Manter posição eu posso ser... na verdade, a nossa ideia sempre foi ser independentes, que é o que a maneira como a gente atua, principalmente na Câmara dos Deputados. O independente, ele tem a liberdade de votar pautas que são boas, aprovar pautas que são boas e rejeitar pautas que são ruins. O que se pressupõe de um governista ou de um vereador ou deputado de oposição o governista necessariamente tem que votar a favor de tudo, inclusive pautas que são contrárias aos seus valores, seus ideais, etc. e tal. O oposicionista, pela lógica, tem que votar contra tudo, como se tudo que viesse do governo não prestasse. E não é assim. A gente entende que tem boas pautas e pautas ruins, e você ter liberdade de escolher e de saber e de representar o seu eleitor. E de representar também o seu partido, porque na nossa lógica hierárquica, primeiro o interesse público, depois o interesse do partido e depois os interesses pessoais. Na lógica de alguns, esse processo é invertido. O interesse pessoal vem à frente dos demais interesses. Aí vai gerar conflito mesmo. E eu não abro mão, eu acho que essa é uma questão que tem que ficar clara, não é tutelar o mandato do vereador, mas exigir que o vereador cumpra o estatuto e as diretrizes do partido pelo qual ele foi eleito. E o que eu tenho dito muitas vezes o vereador em Rio Preto, e nós entramos nessa conversa outro dia por WhatsApp, inclusive porque eu gerei uma dúvida de quais os vereadores na história de Rio Preto que teriam sido eleitos com seus próprios votos, mas salvo alguns casos que nós levantamos aqui, através inclusive da ajuda do historiador Lelé Arantes, até mandar um abraço para o Lelé, salvo alguns casos, desde pouquíssimos casos, quase a totalidade dos vereadores depende de uma chapa de vereadores e do voto dessa chapa para se eleger. Portanto, ele não é o vereador do eu sozinho, ele não é uma eu-equipe.
tem um grupo por trás. E eu, como presidente de partido, e eu acho que quem é presidente de partido compartilha da mesma dificuldade, vai saber o que eu estou falando. Como é difícil montar uma chapa competitiva. É complexo, é difícil. Aí você vai, se esforça para montar essa chapa, tudo, e chega na hora, o vereador assume o mandato e ele acha que ele tem a autonomia para fazer o que bem entender. Não é assim na Assembleia Legislativa, não é assim na Câmara dos Deputados e não é assim no Senado Federal. Então, todo mundo joga em conjunto. O que eu tenho tentado incutir na cabeça das pessoas é, nós temos condição de fazer isso respeitando a autonomia dos vereadores. Porque, obviamente, que eu não vou exigir que ele vote 100% a pauta que eu quero ou que o partido determina. Ele tem que ter liberdade para votar também. Só que a linha mestre tem que ser seguida. E é esse o conflito que gera. E aí eu acabo ficando como o vilão da história. Mas, na verdade, não. Porque quem vem para o partido sabe que aqui funciona dessa forma. Só para deixar claro, os dois vereadores do Republicanos é o Robson Risse, que foi o vereador mais votado na última eleição, e a vereadora Karina Caroline, acho que no 4º mandato já, né, Karina? 2012, 16 e 20, 3 mandatos. 3 mandatos. Aliás, ela já fez história, né? Porque ela é a vereadora, sim, a mulher há mais tempo no mandato de vereadora. Exatamente. E sempre ocupando posições aí na mesa diretora, secretária, vice-presidente. Sim. Vereadora bastante. Aliás, vice-presidente numa construção feita por nós, né? Quando elegemos o Pedro Roberto, fez uma gestão brilhante, bem feita, sem sobressaltos, que, aliás, é um vereador com o qual já estou apalavrado e virá para o Republicanos. Pedro vai para o Republicanos. Virá, né, para o Republicanos. Algum outro vereador aí conversa? Tenho conversado com algumas conversas em andamento, mas batido o martelo mesmo, só o Pedro. Legal. Falar um pouquinho estamos falando do Partido Republicanos, conversando com o Diego Polacchini, presidente municipal e, enfim, membro aí da executiva. A atuação do Marcos Pereira, que é o presidente do seu partido em Rio Preto, parece que teve algumas emendas aí. Faz um resumo para a gente, principalmente para os distritos, né, de Talhado. Até o Paulera, que estava como prefeito até ontem, comentou aqui com a gente. Sim, exatamente. Acho que demandaria uma outra pesquisa mais aprofundada, mas até onde a memória ajuda a gente a buscar, ele foi o deputado que mandou mais emendas individuais para Rio Preto na história recente de Rio Preto, eu não sei no passado, né? Mas na história recente, do que eu me recordo, inclusive reconhecido pelo próprio prefeito Edinho, o Marcos foi o deputado que mais destinou recursos para Rio Preto. Nem é daqui, não reside aqui, obviamente, reside em São Paulo. Na verdade, ele é natural do Espírito Santo e reside em São Paulo desde 1999. Mas também, obviamente, em função do meu trabalho com ele, já que trabalho com ele há 13 anos, eu consigo, obviamente, trazer os recursos para cá e conseguimos atender aí várias frentes. Então, somados os recursos confirmados na semana passada, inclusive quando eu estive com o Paulera, se eu não me engano, está na faixa de 26 milhões de reais, incluindo esporte, praça de esportes e cultura lá que foi destinada para Schmidt, recapeamento de ruas. Nós mandamos 5 milhões para fazer recapeamento, foram feitas 40 ruas, região norte, central, região da Anchieta, Macena ali. Nós percorremos esses lugares, nós destinamos bastante dinheiro também na pandemia, na faixa de 5 milhões também para custeio da saúde. Nós ajudamos a resgatar lá, nos 2 primeiros anos do governo Edinho, 17 e 18, a Expo, né? O maior patrocínio da Expo naqueles 2 anos foi conseguido por nós também, através da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a qual fui chefe de gabinete também. Então, assim, tem bastante coisa feita. Agora, que foi o dinheiro que eu vim confirmar com o Paulera, porque ele estava no exercício do mandato, foi publicada a portaria autorizando algo em torno de 2 milhões e alguma coisa para a reforma de 2 UBSs, a UBS do São Francisco e a UBS da Vila Toninho. Destinamos máquinas, implementos agrícolas, agora conseguimos mais uma máquina através da Secretaria Estadual de Agricultura, o secretário Guilherme Piai é do Republicanos, que vai lá para Talhado também, já tinha atendido Schmidt, agora conseguimos atender Talhado. Nós continuamos trabalhando, tudo que tem, quando tem oportunidade, a gente consegue trazer alguma coisa para Rio Preto. E aí, aproveitando até, Gama,
Uma pessoa uma vez me perguntou, uma não, algumas, mas em específico uma pessoa falou, mas vocês são oposição ao Edinho? Como é que você fica trazendo tanto recurso para ele fazer obra, para ele fazer... Eu falei, gente, eu sou oposição ao prefeito, mas eu não sou oposição à cidade. Né? Como é que as pessoas vão ser penalizadas se eu posso ajudar? Por que eu não vou ajudar? E aí, nas urnas, houve o reconhecimento. Você vê, o Marco saiu de 3.111 votos em 2018 para 8.631 em 2022, em Rio Preto. Ele foi, na escala das cidades que ele foi mais votado, Rio Preto foi a quarta cidade. Primeiro foi São Paulo, segundo Sorocaba, terceiro Francisco Morato, Sorocaba e Francisco Morato, cujos prefeitos são do Republicanos, e Rio Preto em quarto. Nós fizemos mais votos que Campinas, que tem o prefeito Republicanos. Então, assim, o reconhecimento da população é o combustível que você precisa para continuar trabalhando. Se o prefeito vai se beneficiar disso ou não, paciência. O que eu não posso é prejudicar as pessoas. Se eu puder ajudar e não ajudar, eu estou sendo muito mesquinho da minha parte. Né? Sem dúvida. Falar um pouquinho da eleição do ano que vem, a gente já falou, claro. Qual que é o cenário que você projeta? Como que você tem visto aí as atuações de cada pré-candidato, dos que estão colocados? Quais são suas apostas aí, os nomes que você vislumbra até pela tua atuação política? Aqui vamos um pouco também entrar no campo da especulação, Sim. né? Tá evidente que tem dois pré-candidatos postos, que um é o Valdomiro, que lidera as intenções de voto em todas as pesquisas que a gente viu, pesquisa de consumo interno dos partidos, pesquisas públicas, que é natural, até porque tem recall, foi prefeito por 8 anos, é deputado estadual, então é natural que isso aconteça. Você tem o Itamar, que está se colocando também como candidato à sucessão do Edinho, candidato do governo. Tem um nome que sempre tá posto também, que é o do João Paulo Rilo, embora, aí entrando no campo da especulação, eu acho que ele não será candidato, porque o movimento de filiar o pai no PT é um movimento que me parece ser para lançar o pai pelo PT, o partido do presidente Lula, tentar explorar ali o 13, enfim. Então, eu penso que a eleição deve caminhar majoritariamente entre esses três nomes, Valdomiro, Itamar e Helena. Sendo Helena aí eu não sei se seria essa expressão, mas a terceira via diante de um projeto do governo, um projeto de oposição clara, e a gente no meio ali tentando apresentar uma novidade. Eu penso que seja isso. Você pode ter outras candidaturas, talvez menores, de menos expressão, democráticas, legítimas, faz parte do processo, mas eu penso que vai caminhar ali nesses três mesmo, com uma atuação ali do PT, com o Marco, provavelmente, que eu não sei a dimensão disso, não. Eu entendo que o João Paulo é muito mais forte que o pai, até porque a eleição passada acho que demonstrou isso, mas eu acho que vai ficar entre esses três, é a minha avaliação. Posso estar enganado. Isso o PT lançar candidato, né? Porque a gente tem o PSB aí... Eu acho que o Valdomiro tem uma leitura um pouco diferente, porque o Valdomiro ele é do PSB, que é um partido da base do Lula. Ele sabe que o eleitor riopretense é conservador, Sim. é bolsonarista, tarcisista, etc. e tal. Isso, obviamente, não impede o Lula de crescer. Eu acho até que ele vai crescer. Eu tenho dito isso em umas conversas. Ele tende a comer um pouco desse meio, desse centro, desse eleitor pêndulo que hora eleição vota num, hora eleição vota no outro. Então, eu acho que ele tende a ter um crescimento na cidade e aumentar a sua influência enquanto cabo eleitoral. Mas eu publiquei um artigo há um tempo atrás no Diário da Região, demonstrando, por exemplo, que essa ideologia excessiva ela não surtiu efeito na eleição de 2020. Os dois candidatos que focaram majoritariamente nos problemas da cidade, em resolver os problemas da cidade, e se preocuparam menos em eu sou o candidato do A, eu sou o candidato do B, esses dois candidatos tiveram 82%, 86% dos votos, que foi o Edinho e a própria Helena. Então, eu sinceramente questiono muito essa coisa de achar que o apadrinhamento ele tem uma influência direta na eleição municipal. Ele pode ajudar um pouco, mas ele não é o fator decisivo. Eu acho que as pessoas pensam, sim, quem é que pode resolver meu problema? Quem tem condição de vir aqui resolver o problema que eu estou sofrendo? Quem tem condição de fazer a cidade avançar? Eu acho que esse é o cálculo que o eleitor, no final das contas, faz na eleição municipal. Até porque, se você for observar, o Bolsonaro, enquanto presidente, não elegeu absolutamente nenhum prefeito. Nenhum prefeito.
Então, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Não tô cravando, Sim. mas eu tenho convicção de que o eleitor quer o cara que resolve. Não o cara que, eu sou mais limpinho do que o outro, eu sou mais bolsonarista do que o outro, eu sou mais lulista do que o outro. Essa é uma disputa menor no processo, E na eu minha acho que avaliação. essa polarização extrema e essa ideologia extrema que a gente vê na esfera nacional não atinge muito os municípios na hora da eleição local, né? Exatamente. Se você olhar para trás, você vai perceber exatamente isso. E eleições que extrapolam ali a lógica. Você fala, cara, como é que aquele prefeito foi eleito naquelas condições? Então, eu poderia citar vários casos aqui, nossos, por exemplo, o próprio Manga, em Sorocaba. Então, as pessoas votaram no Manga, pelo histórico dele como vereador, pelo trabalho aguerrido, pela forma de se comunicar com as pessoas, e é muito bom. O Dário, em Campinas, mesma coisa, né? Ele era do grupo político ali ligado ao PSB, que é o Jonas Donizete, e aí ele veio, se filiou com a gente, foi eleito num centro mais equilibrado. Então, eu acho que é por aí. As pessoas querem solucionadores de problemas, não criadores de problemas. Só um parênteses, como que você viu a eleição do Javier Milei na Argentina? O que você acha disso? Eu fiz um vídeo ontem, inclusive, no meu Instagram, aliás, Diego Polacchini, quem quiser seguir, porque eu vi muitas reações da esquerda, principalmente dos progressistas, dos esquerdistas, nessa linha de segura firme, a Mafaldinha chorando no colo da Mônica, umas bobagens, o ódio venceu o amor, aquela conversa, aquele blasé de sempre. Cara, tem que se respeitar o resultado da eleição. Por que tem que respeitar o resultado majoritário no Brasil e na Argentina fica-se chororô danado? Vamos lá, o Sérgio Massa é o ministro da Economia de um governo que tem uma inflação de 150% ao ano. A dívida bruta da Argentina é 88% do PIB. E aí botaram o cara que está à frente dessa pauta para ser o candidato do governo, do peronismo. É um direito da Argentina tentar uma outra opção. Até só de ter ido para o segundo turno já é, né? Porque falavam que ele ganharia no primeiro, né, o Javier Milei, né? Mas eu acho que é um direito da Argentina, dos argentinos, tentarem uma coisa diferente. É o que eu venho dizendo. Se você não concorda com o que está sendo feito, precisa mudar. Não adianta esperar resultado diferente de coisas que já foram testadas. Eles já foram testados. E amanhã, daqui 4 anos... Se não der certo esse formato, essa política ultraliberal, que eu não concordo tanto. Eu sou conservador, tenho um pensamento centro-direita, mas eu não sou ultraliberal como é o Javier Milei. Eu não penso dessa forma. No Brasil, se você quiser associar, era mais ou menos a lógica quando o Novo surgiu. Sim. Essa era a lógica do Novo, né? Mas ele já mudou um pouco o discurso, até ontem, do discurso o Javier, da Vitória, ele já foi mais comedido e tal. É porque são duas coisas, né? Lembra a frase da Dilma? A gente vai fazer o diabo para ganhar a eleição? Faz o diabo para ganhar a eleição e depois senta na cadeira e vê que não é desse jeito. Vi uma matéria ontem... Ele ainda foi eleito falando o que ele pensa mesmo, sem papa na língua ali, quer dizer, foi uma vitória. Mas eu te pergunto, não é melhor assim? Você saber quem é a pessoa com quem você está se relacionando? Você conhecer as ideias do seu interlocutor? Eu penso que, cara, você não vai se enganar. Amanhã ele vai lá e fecha o Banco Central, como ele prometeu. Ele prometeu, ele foi eleito com essa pauta. O Tarcísio, vou trazer aqui para o governo do Estado. O Tarcísio foi eleito falando escancaradamente sobre a privatização da Sabesp. E essa foi a proposta que ganhou a eleição, não foi a outra. Então é óbvio que ele vai perseguir a privatização da Sabesp, ou a desestatização da Sabesp, né? Venda das ações da Sabesp. Então, assim, não existe engano nisso. Essa proposta foi eleita, os argentinos escolheram o cara. Agora, a democracia vale aqui, mas não vale lá? Não faz sentido. Então, a minha crítica foi mais a reação das pessoas. Eu não sei dizer para você se vai dar certo ou não. Sinceramente, eu não consigo fazer essa avaliação. É muito complexa para fazer uma avaliação tão rápida e tão pouco tempo, perto do que eu li. Mas que é um direito deles tentarem algo diferente, isso é inquestionável. Sem dúvida. É inquestionável. Ô Diego, e o partido, o seu partido aqui, pensa em coligações para o ano que vem? Com quem vocês têm conversado para a disputa eleitoral? Tem
alguma sigla com afinidade maior ou algum dirigente? Gama, olha só, a gente adotou uma postura, e eu penso que essa seja a postura mais acertada, de conversar com todo mundo. Nós estamos conversando com todo mundo. Já estive com o Itamar, já estive com o Valdomiro, já estive com o João, conversamos bastante lá na sede do partido, ele foi visitar, na época dele estava colhendo assinaturas da CPI das terceirizadas lá e eu apoiei, inclusive, eu acho que tinha que investigar. Mas, assim, o que eu estou tentando fazer, o que eu acho que nós vamos tentar fazer é tentar buscar os partidos alinhados ao governo do Estado e conseguir tentar reproduzir, pelo menos em parte, se não der para fazer na sua totalidade, em parte, a base de sustentação do governo. Então, quanto a isso, a gente está aberto a conversar. Não rejeitei conversar com ninguém até agora. É óbvio que essas questões elas vão ser afuniladas mais para frente, ali logo depois de, provavelmente em março, ou logo depois, quando começarem os encaminhamentos finais ali da formação das chapas de vereador, principalmente. E a partir dali eu penso que o cenário vai ficar mais claro, quem é, quem não é, não é. Helena se desincompatibilizando, naturalmente será candidata, sim, porque não vai deixar a secretaria para não ser candidata, isso está fora de cogitação. Então eu penso que eu quero tentar conversar com todos que acreditarem numa alternativa. É isso que a gente está tentando fazer. Mas, se não tiver opção, vamos de novo do jeito que foi da última eleição mesmo. Não tem problema, não. Na última vocês saíram sozinhos, acho que era só o... Não, tínhamos 2 pequenos partidos. A gente conseguiu trazer o PTB, que agora se fundiu com o Patriota, e trouxemos o Solidariedade também. Mas eles tiveram chapas fracas, né? O candidato mais votado do PTB, a candidata, na verdade, teve 400 votos. E o candidato mais votado do Solidariedade também, uns dos 300, 200. Então, assim, considerando que agregaram pouco tempo de TV e pouco voto na chapa, eu penso que a gente saiu, tecnicamente, sozinhos. Com 1 minuto de televisão e fizemos 55 mil votos. Então, eu reputo como uma vitória política. Eu acho que todo o meio político também entende que houve uma vitória política ali. Sair de 0 para 27,14%. Primeira eleição, né? Primeira eleição, pandemia. Sem praticamente fazer campanha na rua. Então, e disputando contra um prefeito que buscando a reeleição, né? Reeleição, bem avaliado, ele enquanto pessoa, com apoio de, sei lá, 8, 10 partidos, apoio do governo do Estado, ou seja, é contra todo mundo, né? E contra o campo da direita também, que a gente tomou muito petardo ali desse campo. Então, a gente meio que foi contra todo mundo mesmo. Então, eu não tenho dúvida, e a eleição de 22, ela confirmou esse voto de opinião, é um voto das pessoas que realmente querem uma mudança e acreditam no nosso projeto, na Coronel Helena, enfim, então eu acho que é por aí. E é uma eleição totalmente diferenciada essa de 24, né, do ano que vem, porque nós não temos o prefeito que está no cargo disputando a reeleição, né, então é um jogo mais aberto. Exatamente. E assim, o que se discute nos bastidores da política é que o Edinho tem muita dificuldade de transferir a sua reputação, seus votos, enfim. Eu acho que assim, os números até aqui estão mostrando que é mais ou menos isso mesmo, né? Porque ele tem uma avaliação positiva do governo, apesar dos problemas, que são muitos, na verdade, mas não consegue transferir em igualdade para o candidato. Porque eu tenho comigo a seguinte questão, são 9 campanhas já, essa vai ser a 10ª. E fiz ela de todas as maneiras que você puder imaginar, na rua, por dentro, no bastidor, na estratégia, apenas na comunicação, na assessoria. Fiz campanha para prefeito de São Paulo 2 vezes. Então, assim, eu aprendi um pouquinho com a experiência. O eleitor, ele vota em quem ele conhece. O eleitor não vota em quem ele não conhece. Ele vota na confiança de alguém, principalmente para deputado, isso funciona. Você vai votar para quem? Eu vou votar no fulano. Você não quer votar nele? Vota, não tinha candidato mesmo. Isso acontece. Para prefeito, muda de figura. A minha experiência, o que eu vi na prática não sei quem é, nunca vi falar, não vou votar. Nós sofremos isso na eleição passada. Porque a Helena tinha um desconhecimento, quando na largada da campanha, de
80%. E esse desconhecimento foi quebrado efetivamente com a televisão. Só que ainda assim ela tem um índice de desconhecimento relativamente alto perto das 2 eleições que ela disputou. Então eu fico pensando, por exemplo, no caso do Itamar, que veio de fora, está fazendo um esforço enorme para ficar conhecido, mas mesmo assim não é só botando uma placa de outdoor que as pessoas vão criar uma identidade com ele. É difícil, é complexo, leva tempo. Então, nesse aspecto, eu acho que a Helena sai na frente e o Valdomiro muito mais. Sem dúvida. Valdomiro, 8 anos prefeito, né? Não tem. Se você pegar lá, índice de conhecimento do Valdomiro, de desconhecimento dele é mínimo. É 1, 2, 3%. Tem 97% de conhecimento. E aí, na nossa pesquisa, até trazendo um dado de bastidor, um dado de consumo interno, na nossa pesquisa, quando a gente afere apenas os números entre os que conhecem os candidatos, Helena sai na frente. Que a tendência dela é quem conhece vota, converte o voto. Então, a gente tem esse jogo lá, tem uma tela, inclusive, que explica exatamente isso. Quando você elimina os desconhecimentos, ela fica em vantagem. Então, esse é o desafio para quem quer ser candidato a prefeito numa cidade complexa como Rio Preto. E eu vou dizer para você, Gama, com tranquilidade, tem outros casos, como eu acompanho o Estado, porque eu sou secretário-geral e eu ajudo o nosso presidente, eu acompanho praticamente o cenário ali de quase todas as cidades que a gente tem atuação. Rio Preto hoje é um dos cenários mais truncados, né? Porque você tem 3 pesos pesados. Sim. Tem cidades que o prefeito ele não tem adversário, né? Tem cidades que o prefeito vai navegar tranquilo, e cidades grandes, importantes, que vai conseguir se eleger praticamente por WO. Rio Preto vai ser difícil, vai ser complexo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser fácil, né? Aí fica... O ano que vem a gente descobre, né? Bom, gente, está aí Diego Polacchini, presidente do Republicanos de Rio Preto, secretário-geral do partido e assessor do deputado federal Marcos Pereira. Quer falar mais alguma coisa, Diego? Alguma coisa que talvez não tenha abordado aí? Acho que falamos um pouquinho de tudo, né? Não sei se... nós estávamos discutindo aquele assunto dos... Esse caso aqui eu acho que era legal trazer, né? Dos vereadores que foram eleitos... Você está com a relação aí, né? Tô. Só para deixar claro para quem não entende, o vereador é eleito com o quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, se nós temos 17 cadeiras em Rio Preto, é o número de votos válidos dividido por 17... você chega no quociente, que aqui em Rio Preto girou em torno de 12, 13 mil votos. Então, aí junta todos os votos do partido, porque ninguém tem 12 mil votos sozinho. E é isso que o Diego está levantando. Vereadores de antigos que foram eleitos com os próprios votos, sem depender da candidatura. Recentemente, a gente teve o Fábio Marcondes com 8 mil e poucos votos, que é o vereador mais votado da história. Nem assim ele conseguiu se eleger com seus próprios votos, né? Teve que juntar um pouco aí do partido. Mas vamos lá, quem são os vereadores que no passado... Aí surgiu essa dúvida, até fiz algumas pesquisas, e aí eu quero agradecer mais uma vez ao Lelé Arantes, que é a nossa enciclopédia, né? Que tem todas as informações. Também o Fernando Marques, que é um outro que também pesquisa, mas o Lelé tem esses dados mais, porque ele foi levantar isso. Eu perguntei, falei, quem foi o vereador na história de Rio Preto? Porque diziam que tinha um só, que teria sido eleito com seus próprios votos. O que se sabia era que o Nelson Seixas, em 1972, teria sido eleito nessas condições, ter feito mais votos, inclusive, do que o quociente. Ele fez, naquela altura, 4.559, uma votação estrondosa, que, traduzida para os números de hoje, seria algo em torno de 19 mil votos. Que deu quase em torno de 10% dos 10%. Votos, né? Mas só que naquele mesmo ano, em 72, o Virgílio Dalla Pria também foi eleito com seus próprios votos, 3.340. Só que aí o Lelé, né, curioso que foi atrás e buscou desde 1947 e achou outros nomes aqui que também foram eleitos acima do quociente. Em 47, por exemplo, tivemos 4 vereadores. José Jorge Júnior, que, aliás, foi provavelmente o vereador mais recordista aqui, acho que teria que confirmar isso, mas que sempre foi o mais votado quando foi candidato. José Jorge Júnior, Badi Bacite, Valdomiro Lopes da Silva, pai do nosso Valdomiro Lopes da Silva Júnior, e o Valdemiro Nafá, todos esses acima do quociente. Em 51, o mais votado foi o Rui Nazaré, mas não alcançou o quociente.
Em 55, de novo, José Jorge Júnior, o JJJ, né? Fez mais votos do que o quociente. Em 59, Heitor Botura. Acho que Heitor Botura foi presidente da Câmara, né? Acho que tem um quadro dele ali. Talvez. 860 votos era o quociente, ele fez 1.027. E o mais votado de novo em 63, José Jorge Júnior, com 704, mas o quociente era 1.015. Em 68, o mais votado, William Hadd, teve 1.611, mas o quociente era 2.307. O quociente já subiu, porque obviamente aumentou o número de eleitores. E aí em 72 chega o Nelson Seixas com 4.559, o quociente era 3.175. E o Dallapria, 3.340, também acima do quociente. De 82 para frente, nenhum foi eleito com seus próprios votos. Por que nós estávamos discutindo isso? Porque como aumentou o número de cadeiras e provavelmente também vai diminuir o número de candidatos, e aí nós entramos num pequeno dilema, né? Mas será que... eu acho que vamos ter mais candidatos com mais votos. Mas o Gama acha que pode haver uma distribuição melhor dada a nova conjuntura da... Porque o que muda para o ano que vem? Além de 6 cadeiras a mais, um salário que os vereadores já aumentaram, em torno de R$18 mil, além das emendas impositivas, ou seja, cada vereador vai ter R$1,5 milhão para destinar, enfim, para onde ele quiser, para entidades, enfim. Então, eu acredito, e a visão até de alguns assessores aqui da Câmara, é que a gente vai ter mais pessoas de peso disputando uma cadeira aqui no ano que vem. E o que dividiria, em tese, a quantidade de votos. Mas você pode ter algum que pode despontar, né? Sobretudo os midiáticos, enfim. Então, calculando aí um quociente na faixa de 9 a 10 mil votos, é o que estão falando, pode acontecer. Pode acontecer. Possível. Então, quem sabe, quem vai fazer parte da história de Rio Preto, né? Legal, gente. Tá aí, então, Diego Polacchini. Obrigado, viu, Diego? Estamos sempre à disposição aí. Quando tiver com o deputado da Rio Preto, já está convidado a trazer ele aqui para falar com a população. Tá ótimo. Obrigado e um abraço a todos. Legal, gente. É isso aí. Essa edição do X da Questão fica por aqui, então. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já fica disponível já nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. E lembrando que você pode enviar mensagens aqui com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela. Todas as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eude Russo e Oséias dos Santos, o GC da Renata Arantes e do André Santos, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu!